Olá, evolucionários, tudo bem? Seja mais bem-vinda a mais uma My Class, ok? Hoje nós vamos falar sobre linha editorial estratégica, que você sempre tem muita dúvida, né? E sempre me mandam muito sobre como montar linha editorial, que vocês têm dúvidas disso lá no meu perfil. E hoje a nossa aula vai ser sobre isso, ok? Qual que é o primeiro ponto, né? Para você montar uma linha editorial estratégica. Nós já conversamos sobre isso na última aula, que foi definir a sua persona. Se você não tem a sua persona definida, se você não definiu a sua persona ainda, é impossível você criar uma linha editorial estratégica, porque você não sabe qual é a sua comunicação, com quem você quer se comunicar, né? E quais são as dores, os desejos daquela pessoa. Então, o primeiro passo é definir a sua persona. Se você não define a sua persona, você não consegue trabalhar uma linha editorial estratégica, ok? Após definir a sua persona, o que você vai fazer? Vai trabalhar, né? Segunda coisa, na verdade. Depois que você definiu a sua persona, você tem que saber qual que é o serviço que você oferece. Ah, como assim? Qual que é o serviço que eu ofereço, né? Você tem que ter um nicho autêntico. Por quê? Você já sabe quem é a sua persona, né? Agora você tem que saber o que o meu serviço, que eu faço, né? Que vai ajudar essa outra pessoa, que vai resolver um problema dessa pessoa. Qual que é o serviço que eu ofereço, né? Que eu posso ajudar essa pessoa, que vai resolver as dores e os desejos dessa pessoa, dessa persona. Se eu não sei, né? Isso também eu não consigo criar uma linha editorial estratégica. E não preciso saber qual é o serviço que eu ofereço. Quanto mais autêntico for, né, o seu serviço, o seu nicho, mais fácil fica também. Então, os dois primeiros passos é defina a sua persona. Se você não tem a persona definida, é impossível, né, você ter uma comunicação assertiva e criar, né, um conteúdo também de valor, um conteúdo estratégico. Segundo, qual que é o seu nicho? Quanto mais autêntico for o seu nicho, mais fácil também vai ser de atrair essa pessoa e criar um conteúdo de valor, um conteúdo autêntico, ok? Então, como você faz? Após essas duas coisas definidas, né? Esses dois itens, você precisa começar a criar a sua linha editorial. E como você trabalha essa linha editorial para que ela seja estratégica e atraia realmente um cliente, né? Em potencial. Tá? Primeiro você vai ter que trabalhar as dores e os desejos, tá bom? Isso é uma coisa, isso eu já sei como funciona, mas como que eu vou trabalhar isso? Nós vamos trabalhar isso pensando em quais são os problemas que essa persona tem. Então, pense no seu serviço, né? No seu nicho, né? Por exemplo, um nicho de viagem, né? Quais são os problemas que essa pessoa pode ter quando ela for viajar, né? Ah, passaporte, visto, vacina, né? Ah, filhos são separados, o filho precisa de alguma documentação. Quais são as obrigatoriedades lá no aeroporto, né? Bagagem, posso levar tal bagagem? Posso trazer isso da viagem, né? Posso comprar alguma coisa e trazer? Você taxada por isso? Não você taxada? Então, esses são possíveis problemas que a sua persona pode ter, né? Que o seu cliente potencial pode ter, ok? Então, é dessa forma que você vai pensar. Então, primeiramente, quais são os problemas? Quais são os problemas, né? Então, como que eu posso resolver esses problemas dessa persona, tá bom? Então, depois, né, vamos trabalhar a questão dos resultados, né? Então, tá. Quais resultados a minha persona pode ter, né? Através do meu nicho, do meu trabalho, do que eu ofereço, né? Ela quer chegar a tal resultado, por exemplo, né? Falando ainda sobre o nicho de viagens, ok? A minha persona, ela quer poder, né, chegar lá em Londres, né, e lá em Londres ela ter, por exemplo, facilidades, né, ela saber onde ir, onde se hospedar, né, quais locais visitar. Então, esse é o resultado que ela quer ter através do meu serviço. Como eu posso ajudar ela? Né? Como que eu posso, que conteúdo eu posso criar para, por exemplo, né, um conteúdo que você pode estar criando lá? Te ajudo, né? Na verdade, não. Te guio, né? Na sua viagem através de tais pontos. Enfim, eu tô aqui inventando realmente. Mas é nesse ponto que você tem que pensar na hora de criar o seu conteúdo, né? Primeiro pensar nos problemas e problemas que ela pode ter e você pode resolver, né? E depois os resultados, que resultados que ela quer ter e você pode resolver isso para ela
e guiar ela nesse processo para conseguir chegar ao resultado que ela espera. Então, você tem que criar conteúdos que trabalhem isso, ok? Depois disso, a solução, né? Qual solução, né, que o seu serviço pode dar, né? Por exemplo, vamos trabalhar aqui com a questão do meu nicho, né? Ela quer ter uma marca reconhecida. Qual o serviço que eu tenho, né, que eu posso ajudar a minha pessoa a ter uma marca reconhecida? A minha mentoria, né? Então, essa solução vai criar conteúdos como, né? Quer ter uma marca reconhecida? Tem o serviço certo para você, né? E quanto mais autêntico, né, as frases que você utilizar para criar seu conteúdo, melhor. Você não pode usar, eu acredito, e não gosto também, de utilizar aquelas frases clichês, por exemplo, 5 dicas disso, 3 dicas para, né? Essas coisinhas aí eu não gosto. Por quê? Todo mundo faz. E quando você trabalha o conteúdo mais autêntico, né, chama mais atenção. E toda a questão dos problemas, resultados, solução, que eu estou falando aqui, fazem parte das dores e dos desejos da sua persona. Então, as dores e os desejos sempre vão ser o mesmo. Se você define a sua persona, você sabe quais são as dores e quais são os desejos. Se você já definiu isso, né, você já sabe a sua comunicação, o que vai acontecer? Você já sabe o que está falando? Se você não trocar sua persona, as dores e os desejos sempre vão ser o mesmo. Então fica muito mais fácil de você estar criando o seu conteúdo, sua linha editorial. O que acontece é que você vai sempre trabalhar as mesmas dores e os desejos. Só a forma de você abordar esse assunto vai ser diferente, ok? Porque a gente tem que ser repetitivos. Por quê? Você falou isso num dia, a outra pessoa pode ser que não tenha ouvido. E você sempre tem que bater na mesma tecla, até entrar na cabeça do cliente. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, definam a persona de vocês. Eu vivo falando isso lá no meu Instagram. Porque se vocês não definem a persona de vocês, é impossível ter uma comunicação assertiva. É impossível criar uma linha editorial estratégica, se posicionar de forma coerente e tudo mais. Defina a sua persona, você consegue criar um conteúdo que seja de valor, um conteúdo que realmente vai atrair a pessoa que você quer, ok? Depois disso, você pensa nos problemas, nos resultados, que você pode... Tudo a questão como o seu serviço, como que o que eu faço vai resolver o problema dessa pessoa, ok? E outra dica que eu vou dar aqui para vocês, ok? As pessoas, elas se movem mais, elas tomam mais decisões pela dor do que pelo desejo. Para sanar aquela dor. Quando a gente está com dor, o que a gente faz? Para resolver isso de imediato, a gente vai lá e toma um remédio. Então é justamente isso. Trabalhe mais em cima das dores do que dos desejos. Porque acaba que a pessoa vai tomar uma decisão mais porque ela pode perder, né, do que porque ela pode ganhar. Né? Quando a gente perde dinheiro, quando a gente está prestes a perder dinheiro, quando a gente acontece uma situação na nossa vida que a gente está prestes a perder alguma coisa, a gente se mexe mais, a gente se move mais. Então, trabalha mais em cima da dor da sua persona do que sobre o desejo, tá bom? Mas, claro, o desejo tem que estar ali. E sempre pense também, quando você vai criar uma linha editorial estratégica, qual que é o seu tema principal, o seu tema, o temão que a gente diz, né? O teminha, né? Então, sempre é o tema, o temão, o tema e o teminha, ok? Então, sempre estruture isso. Qual que vai ser o seu assunto principal lá no seu Instagram? Qual que vai ser o assunto principal que você aborda? O meu assunto principal é sobre brand e posicionamento, né? É o que eu falo mais sobre isso, né? O meu tema secundário é falar sobre empreendedorismo, sobre a identidade visual também. Eu não falo mais muito sobre identidade visual porque não é o meu foco. O meu foco é realmente trabalhar sobre a mentoria, né? Sobre o brand, sobre o posicionamento, porque é isso que realmente vai fazer diferença na sua marca. Então é isso que eu faço lá. E separe um pouco, 10% ali do seu conteúdo, né? É sempre 70, né? 70, 30 e 10. Não, desculpa. Né? 10% do seu conteúdo ali sobre o que sempre trabalhe 10% do seu conteúdo sobre o que, né, sua vida pessoal, sobre trazer alguma coisa mais sobre você, para tentar também gerar essa conexão com o seu cliente lá no seu linha editorial. É importante que você pense nisso também. Como você faz para criar mais conexão? Então, tem um assunto principal que você vai falar, tem um assunto secundário e tem sempre aqui separa sempre uns 10% para falar um pouquinho mais sobre você, sobre trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre você, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, ok? Então, é sobre isso. Pense na sua linha editorial
desta forma. Defina sua persona, defina seu nicho autêntico e trabalhe em cima das dores e dos desejos da sua persona. Sempre evidenciando mais as dores, por quê? A gente sempre toma mais decisões pelo que a gente pode perder que pelo que a gente pode ganhar, ok? Então, essa é a dica de hoje, tá bom? Muito obrigada, evolucionárias. A gente se vê na próxima My Class. Tchau, tchau!